gente! Para quem não me conhece, eu sou a Gláucia do Ateliê Gláucia Arte. Hoje eu vim fazer com vocês uma peça rapidinha. Muita gente pergunta como que é trabalhar com plástico cristal para fazer as peças, né? Então hoje eu trouxe um plástico cristal de 29 por 29, tá? E nós vamos fazer uma necessairezinha nesse estilo aqui, ó. Aliás, igual essa aqui, tá? Para isso a gente vai precisar desse plástico, um zíper, um cursor e viés, tá? O viés eu trabalho com ele no rolo até, porque é muita pecinha, então a gente vai ficar cortando aquele monte de viésinho. Então a gente já faz direto no rolo, tá? Porque todos os acabamentos em plástico cristal, apesar de eu não gostar de trabalhar com viés quando eu faço uma peça embutida, né? No plástico cristal não tem jeito, o acabamento tem que ser com viés, tá? Então vamos lá? Primeira coisa, a gente vai passar viés dos dois lados do zíper. Para passar o viés, eu uso o viés industrial. Então é só abraçar o zíper assim e passar a costura. Do outro lado. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa dos dois lados do plástico, onde a gente vai colocar o zíper. Mesma coisa, tá? Agora, nós vamos colocar o zíper nessa parte aqui. Eu gosto de colocar o zíper por baixo do viés, por baixo do plástico, tá? Então, a gente encaixa ele aqui, toma cuidado para que ele fique certinho debaixo do viés que você já colocou, tá? E costura na parte de cima dele. Aqui, ó. Ó. Quem tem dificuldade, pode destacar e pregar do outro lado. Se não, você pode dobrar e colocar do outro lado, que também dá certo. Mas se não tiver muita prática, pode costurar, então é preferível destacar, tá? Ó, ficou assim.
Agora, nós vamos colocar o cursor. Para colocar o cursor, coloca as laterais bem certinhas, ó, bem encaixadinhas. E encaixa o cursor. Lembrando que o lado do cursor que a gente encaixa é o lado do bico e não o lado reto, tá? Quando a gente já encaixou, quando a gente já destacou o cursor, aí a gente tem que ir até o final, tirar e colocar de novo, tá? Ó, tirou e colocou de novo. Agora aqui, vocês podem escolher como que vocês querem dar o acabamento dessa peça. Como assim? Vocês querem colocar o zíper mais pra cima, ele vai ficar assim. Mas no centro, ele vai ficar assim. A escolha é de vocês, tá? Então, essa peça eu vou colocar ela mais no centro, ó. Então, vou fechar ela aqui, tá? Só para poder estabilizar, porque depois eu vou fazer o acabamento com o viés. Quando a gente faz só essa costura para estabilizar, é costurinha de segurança. Então, é só um pezinho de máquina, meio pezinho de máquina, tá? A gente refila aqui, porque como essa peça vai ser encerrada com viés, não tem jeito de a gente deixar as rebarbas, né, gente? E aqui, vamos colocar um tirantezinho para poder ficar mais fácil de puxar o zíper, né? Então, vamos fazer do próprio viés, a gente faz um pedacinho assim, deixa eu medir aqui para falar para vocês. 8 centímetros. E outro de 8 centímetros, a gente coloca um de cada lado. Ó, coloca em cima do zíper certinho aqui, dá uma costurinha. De meio pezinho de máquina. Mesma coisa do lado de cá. Em cima do zíper. E agora é só finalizar com o viés, tá? Pra gente começar, nós vamos deixar um pedacinho de um lado e finalizar, nós vamos deixar um pedacinho do outro, tá? Então, a gente vem, dobra ele aqui e dobra ele aqui. Um pedacinho só. E abraça o viés aqui. Cuidado nesse acabamento aqui. Se tiver difícil, uma coisa boa é ajudar com a pontinha da tesoura. A gente empurra a pontinha pra dentro e passa a costura, tá? Aqui tá soltando. A gente pode dar uma queimadinha pra ajudar. Pra não ficar saindo, tá? Abraça. Pode empurrar com a ponta da tesoura pra não ficar essa ponta pra fora.
acertando. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Antes de chegar lá embaixo, você dobra, acerta a pontinha toda pra dentro. E finaliza. Olha aqui, ó. Toda finalizadinha, tá? Mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Corta, deixa um pedacinho de cada lado. Pode queimar, porque essa aqui, como é a finalização, a gente queimando, não deixa estragar a peça, tá? Vou cortar essa linhazinha que tá aqui. O plástico agarra todas as linhazinhas que ficam, ó. Agora, mesma coisa que a gente fez do outro lado. Abraça a peça. Empurra a pontinha. Ó. Não deixa a pontinha pra fora, não. Antes de chegar aqui no final, faz o mesmo acabamento, ó. Dobra, empurra a pontinha pra dentro. E peça finalizada, tá? Aqui ficou uma linhazinha aqui dentro, ó. Pronto. Ó, peça pronta, tá? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.